Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Kátia Ramos, sou bailarina e adoradora do Senhor também. Eu quero contar um pouco um testemunho, como a dança profética, nesse chamado tão maravilhoso que Deus me deu na minha vida, como ela iniciou, né? É um testemunho muito forte, muito bonito. Poucos sabem, mas na cidade onde eu nasci, em Belém, a minha cidade hoje atual é Paragominas, onde eu moro, um município a 300 quilômetros da capital. E eu nasci em Belém, onde a minha vida toda eu fiz dança e muitas vivências de palco, de espetáculo, viagens, enfim. Era um mundo rosa na minha vida, maravilhoso, a qual eu amo demais lembrar desse momento também. Eu dava aula em uma escola de balé, hoje muito conhecida como a Casa de Dança Ribalta. Na época era a Escola de Dança Ribalta, né? E eu tinha uma aluna lá, Maírla Andrade, hoje doutora em dança pelo UFPA. E esse testemunho é muito forte porque Deus usou ela como uma ferramenta para que eu pudesse conhecer Ele mais de perto, né? Então, no ano de 2000, essa jovem, na qual eu dava aula na escola da mãe dela, e neste mesmo ano eu saí da escola para que eu pudesse fundar a minha escola, Núcleo de Dança Kátia Ramos, na época. E ela me fez prometer que eu voltaria nos períodos de festival de dança, na qual a gente competia muito junto. Ela era esperada nesses festivais de dança e todo mundo já esperava a minha coreografia com ela, né? Ela era solista e, enfim, naquele ano ela me chamou para que eu pudesse coreografar uma música e me chamou até a escola e colocou um CD na época. Não era nem CD não, gente, era fita cassete. E para eu escutar a música Usa-me, né? E eu nunca não escutava essas músicas gospel. E naquela época surgiu a adoração com dança também muito forte nas igrejas. E ela falou: tia, eu quero que a senhora faça essa coreografia para mim. E aí quando acabou a música, ela falou assim: você escutou? Você vai fazer para mim? Eu falei assim: você é louca? Como é que eu vou te coreografar um festival do mundo? Eu vou colocar você para adorar o Senhor no palco, Maíla? Não. Ela falou: tia, eu quero adorar o meu Senhor. Eu não quero dançar para um homem, para ninguém, eu quero dançar para Deus. Eu falei: tá bom, Maíla, você acho que você pirou o cabeção. E aí eu saí da sala, passei pela cozinha, né? E a mãe dela imediatamente me chamou: ei, bonita, vem cá, cadê a roupa da Maíla? Quando é que você vai fazer a coreografia dela? E eu falei assim: não, dona Marlene, eu não posso fazer agora. Eu não estou preparada para fazer essa coreografia. E ela pegou e falou assim: não, desenha aqui, tu só vai sair daqui quando tu desenhar o figurino. E aí eu mandei ela falar: faz uma pantalona aí, uma capa, né, com capuz. E depois eu vejo aí, enfim, a senhora escolhe a cor. E assim eu saí de lá. Fui para minha casa e o período das inscrições começaram. E aí eu fui escrevendo as minhas alunas também pelo meu, pelo meu estúdio, né? E encontrei com a Maír lá no momento da inscrição e ela falou assim: ei, tia, eu já escrevi a minha coreografia, viu? É daqui a 3 dias que eu vou dançar e a senhora ainda não fez minha coreografia. E a Maíra era uma bailarina muito técnica, eu só sentava e falava os códigos, ela já atendia perfeitamente, né? E aí eu falei assim: Maíla, eu vou fazer amanhã, tá bom? Assim, tu vem aqui, eu vou pedir uma sala ali emprestada. Na época o meu professor era o Maurício Quintários, né? Do SESI. E aí assim eu pedi a sala emprestada e, e ela foi para lá comigo. Aí ela pegou e falou assim: tia, bora orar? Eu falei assim: como assim orar, Maírla? Não, tia, bora orar para pedir direção para Deus, porque você sabe que você vai ser usada por Deus. Eu falei: Maírla, eu nunca orei para fazer coreografia nenhuma minha. Ela disse: não, tia, mas essa vez é diferente.
E aí ela começou a orar, Senhor, usa a minha professora, unge os pés dela, unge as sapatilhas, e eu, amém, amém, amém. Enfim, depois eu falei, já acabou? Aí ela falou, já, agora podemos fazer. Aí eu falei assim, olha, eu só quero umas cadeiras, né, alta, e uma Bíblia, e se você puder trazer naquele local, não sabia como era o nome, né? Aquele local que põe lá a Bíblia, o púlpito, tia. Eu falei, é isso aí mesmo, tu traz para mim, no dia da apresentação no teatro, que eu vou botar uma igreja lá dentro, né? E as cadeiras de costas. E assim foi surgindo a ideia, né? Coreografia Maíla, muito rapidamente, terminei a coreografia assim no estalo de dedos. E terminou, eu falei, pronto, agora você vai para a escola, lá você tem hoje, amanhã para ensaiar, e a gente se vê no palco. Foi assim que ela foi usada como uma ferramenta para o meu trabalho hoje, profético na minha vida. Enfim, eu fiz ela uma mulher que sofreria uma guerra no casamento, que o marido se voltava contra ela e a humilhava, enfim, fazia tudo para que aquela alma fosse abatida, né? Só que eu não sabia, queridos, que essa alma abatida seria eu, que eu viveria esse papel dessa mulher que foi criada para ela. Então, a Maíla começou nesse dia, nós nos encontramos no teatro e ela estava linda, linda. E aí ela entrou no palco, chamaram a Maíla, né? E aí a Maíla entrou e realmente, gente, foi impactante. Enquanto ela dançava, eu chorava nas coxias do teatro. Aquilo me arrepiava tremendamente. Eu estava sentindo ali a presença do Senhor real na minha vida, naquele palco, que eu não sei descrever o, o tão grande era a minha emoção vê-la dançar para esse Deus tão grande que hoje eu conheço. E quando ela saiu do palco, que ela atravessou a coxia, ela me deu um abraço, e a plateia inteira aplaudiu, né? E ela começou pelas escadarias do teatro até chegar na escada e chorando, e as cortinas se abriram, e eu fui mostrando a igreja, e ali aquela mulher que estava sofrendo, né, uma crise no casamento. Ali ela adorou o Senhor, ela dançou nos bancos da igreja, ela encontrou a Bíblia, ali ela rasgou o véu, ali ela tirou as vestes dela e tornou-se uma nova criatura. Era o papel dessa mulher no palco que a Maírla interpretou tão bem, para a honra e a glória do Senhor. E nós saímos, fomos lá fora, e quando eu estava lá fora, tinha alguns jurados com o coordenador do festival, o diretor, e falou, olha, essa aqui é a coreógrafa daquela bailarina que dançou para Jesus. E eles foram me parabenizando, disseram que nunca tinha visto em nenhum festival que tinham participado como jurado uma coreografia voltada para adoração. E claro, eu fiquei lisonjeada e a Maírla já me puxando porque já ia ver o resultado daquela categoria. E a Maírla venceu em primeiro lugar com a coreografia Usa-me. Só que naquele momento que eu estava sendo ali parabenizada, meu esposo na época entra pelo portão do teatro e vê alguém me parabenizando, apertando a minha mão e não entendeu nada. Ali o inimigo já estava tramando contra a minha vida, contra o meu casamento, para me destruir totalmente. E o meu marido foi embora, né? Me deixando no teatro, né? E eu fiquei com o resultado da Maíla, ela me deixou em casa. E quando eu cheguei em casa, meu marido chegou poucos minutos e, e eu só ouvia coisas ruins da boca dele. E eu fiquei tão angustiada que naquela noite eu quis tirar minha vida. Eu quis cortar meus pulsos para que ele entendesse que eu amava, mas que não estava acontecendo aquilo que ele estava na cabeça dele, não foi aquilo que ele viu. Eu tentei explicar e quanto mais eu explicava, mais eu complicava a situação. Enfim, eu passei a noite toda chorando, chorando, e quando foi pela
manhã eu fiquei no meu quarto, ainda aqui meio triste com a situação. E nessa noite era uma premiação também da Maíla, que era a Noite dos Campeões. Ela me ligou, já eram umas 5 horas da tarde, e ela falou assim: Tia, você quer ir para a premiação? Eu falei assim: Não, minha filha, vá lá, receba o seu prêmio. Vai ser o primeiro prêmio que eu não vou receber com você, mas vá lá, você mereceu. Eu não tenho condições, eu sou uma pessoa muito alegre, muito transparente, eu tô com os olhos inchados e eu não quero falar para ninguém o que eu tô sentindo no momento. Então vai lá, tá? Parabéns pela vitória. E assim a gente foi conduzindo a história. Quando eu desliguei o telefone, eu fui pro quarto e eu falei, sabe uma coisa? Eu vou receber esse prêmio. E aí quando eu fui abrir o guarda-roupa para tirar um blazer, né? Que eu me arrumava toda para este momento, né? Imagine receber prêmios do teu trabalho, é muito gratificante, né? Quando você tem vitórias sobre isso. E meu marido na época falou assim, já vai? Já vai encontrar com teu amante? Vai lá. E aí eu fechei o guarda-roupa e falei assim, uma coisa, eu não vou. Não vou. Aí voltei para cama. Aí meu marido resolveu sair, levar as crianças no parque. E eu acabei indo junto com ele. Foi pior ainda, porque ele não me dava nenhuma atenção. E assim eu voltei para casa, algumas horas com ele e a família. E meu filho, na época de outro casamento também. E foi horrível minha noite, gente. Chorei, chorei, chorei. Ele me cutucava, ele me empurrava um pouquinho da cama. Enfim, acho que ele nem se lembra disso tudo, porque a gente sabe hoje que o inimigo, ele usa as pessoas, né? E eu tava orando para Deus, olha, eu já orando para Deus, amanheceu o dia para que eu pudesse sair da minha casa e procurá-lo. Procurar porque eu queria estar na presença dele, chorar na presença dele e contar tudo o que estava acontecendo. Sabe aquele negócio? Contar tudo pro meu pai? Pois é, eu queria naquele dia contar pro meu pai. E eu peguei minha bicicletinha e fui andando pelas ruas, na época no bairro da Cidade Nova. E aí, gente, eu entrava na igreja católica, portas fechadas, entrava na outra, portas fechadas, entrava na outra e portas fechadas. Até que eu encontrei a igreja aberta, universal na época. E assim eu vivi o papel daquela mulher que eu criei para Maíla. Aquela mulher que subia as escadas com o coração chorando, em meio às suas dores, às suas lágrimas. E eu fui subindo as escadas e fui sentando no banco da igreja em soluços, como aquela mulher viveu aquele papel. Até que o pastor na época, ali era um pastor chamado Marcelo, ele era bem jovem, e ele apontou para uma das obreiras e disse, tipo assim, vai lá até com ela, né? E aí elas foram me acalmando, depois ele sentou comigo, me chamou e perguntou por que eu estava chorando tanto. E eu fui contando a história para ele. Ele falou assim, a minha filha, meu amor, Satanás não está satisfeito. Satanás quer destruir você. Você botou uma bailarina para adorar o Senhor no mundo da dança que é mundano e o Senhor, a presença real daquela serva dançando para ele. Ele está furioso com você. Não, você vai se levantar. Você vai vir para os cultos de meio-dia. Você vai consagrar sua casa. Eu vou ensinar você a consagrar sua casa, a acalmar, sabe, a tempestade que está lá dentro. E assim ele foi me orientando, né? E aí eu ia para os cultos e eu pegava o óleo ungido e eu ungia a minha casa, o coturno, as roupas, tudo da cama. E quando ele estava deitado, eu pegava na cabeça dele, né? E em silêncio eu ia fazendo oração, repreendendo todo o mal nele. E aí, às vezes, quando ele se assustava, tá orando em mim? Eu falei, não, não, tô só fazendo carinho em você. E, enfim, queridos, um dia meu pai me convidou para ir a um culto da igreja dele. Meu pai já era convertido na época.
E ele me convidou. E eu contei tudo pro meu pai também. E ele falou assim, minha filha, vamos a uma igreja? Falei, vamos. E ele me levou a uma outra igreja, que era a Batista. E eu cheguei lá e eu vi um avivamento muito lindo, maravilhoso. E quando terminou, eu fui apresentada ao pastor. E ele disse, olha, essa aqui é a minha bailarina, minha filha. Ele falou assim, nossa, eu estava orando para Deus mandar uma bailarina para mim. Chegou ela. E aí, nesse período, eu fui batizada também nas águas. E dancei. Comecei o ministério dentro da igreja. Gente, eu era Miriam, adorando o Senhor ali. E nesse momento também, dentro da Escola de Dança Ribalta, se formou um projeto de todas as igrejas, membros que gostavam de dançar, os jovens, começaram a se inscrever para ter aula de adoração, gente. E eu comecei aos sábados a dar aulas para algumas congregações na sala da escola. E era maravilhoso. Também fui convidada, algumas igrejas faziam mostras, né, de dança profética, e algumas vezes eu fui chamada também para compor a mesa, enfim. E aí até que Deus me trouxe de volta a esse município, né, me apresentou a proposta ao meu marido de trabalho, e enquanto as propostas estavam sendo reafirmadas na vida dele, eu continuava me firmando na igreja. E até que um dia ele recebeu realmente o aviso para vir para a cidade de Paragominas, certo? E eu aceitei Jesus e eu escondia dele. Eu lia a palavra, escondia debaixo do travesseiro, quando eu ouvi o barulho do carro. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não quero mentir para o meu marido mais. Eu quero dizer que eu te sirvo. Eu quero dizer que eu te adoro e que eu estou aqui, Senhor. E eu não quero mais mentir, eu não quero ler a palavra escondida. Eu quero dizer para ele que eu te sigo, que eu te aceitei como meu Salvador. Me ajuda, Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Levou meu marido a uma viagem em São Paulo. E passou 3 dias, o Senhor trouxe ele com uma grande inflamação na garganta. Só que antes dessa viagem, olha, queridos, a minha avó paterna tinha aceitado Jesus. Minha avó era uma mulher de terreiro, né, da Umbanda, e o Senhor fez na vida dela um milagre, né? Fez ela conhecer esse Jesus maravilhoso, que hoje ela ainda adora. Minha avó está com uma certa idade, mas é uma adoradora do Senhor, glória a Deus. Então, minha avó, naquele momento do aniversário dela, ela fez um culto de ação na casa dela e o papai nos convidou. E eu falei, pai, o Roberto não vai assim, né, para esse aniversário. Ele disse, não, minha filha, a gente não diz que é um culto, a gente convida. Tá bom, e assim eu fui. Aí assistimos o culto lá na casa da minha avó. E para honra e a glória do Senhor, o pastor oferece uma Bíblia para vender, né? Ali ele estava oferecendo uma Bíblia e pedindo às pessoas que ajudassem na obra. E ele ofereceu o meu esposo, e meu esposo falou assim, eu vou abençoar então a vida da minha mulher, porque ela não tem Bíblia. E aí eu peguei e falei, oh meu Deus, que glória, agora eu não vou ler mais a palavra escondida. E eu fiquei muito feliz. Aí eu já comecei a ler, né, em casa, na frente dele, né, mas sempre muito ainda envergonhada, né, achando o que ele iria pensar de mim. E aí, quando o Senhor levou ele para um outro lugar e que retornou com ele, ele voltou com uma inflamação na garganta. Gente, foi muito rápido assim, era em dias. O Senhor, quando ele quer, ele se apressa de um jeito que te pega assim, ele te surpreende. E, e eu conseguia ver isso pelos olhos da fé também, que ele faria isso na minha vida. E aí, quando meu esposo foi internado no hospital militar e eu fui junto para esse hospital, ficamos lá uns 5 dias, eu acho. E lá, queridos, passavam 3 dias, a garganta dele era inflamada. Eu nunca tinha visto uma inflamação tão grande numa garganta. Era
pus teimado, sabe? Aquilo doía, ele gemia de dor. Ele gemia às noites, ele não tinha paciência. Os remédios não faziam efeito, os remédios não estavam curando. Oh, aleluia! Os remédios não estavam curando. A alma dele não estava sossegada. Mas um dia transferiram a gente para um outro quarto. Lembro desse quarto que tinha uma cama só e o pequeno, e era quase 6 horas da tarde, e a enfermeira falou assim: vocês ficam aqui que depois eu venho buscá-lo para vocês voltarem para o quarto. E ela deu mais uma injeção nele, e ele muito rabugento, brigando com a enfermeira, e apontava a garganta, e eu dizia: calma, calma, você vai ficar curado, calma. Até que ele gemendo, gemendo, eu fui e falei assim: amor, você aceita uma oração de cura? E, para minha surpresa, Jesus, oh glória, ele balançava a cabeça assim, ó. E ali foi a minha primeira oração, na qual eu curei meu esposo de uma grande inflamação na garganta. E aí eu só peguei na garganta dele assim e falei: Senhor, é contigo agora, me ajuda. E aí eu falei para ele assim: só balança a cabeça e diga amém, amém, amém. Só confirme o amém. E assim eu peguei na garganta dele e fechei meus olhos e deixei o Espírito Santo me usar. O Espírito Santo me usou numa oração que, quando eu dei por mim, o meu marido estava roncando no leito de hospital. Ele roncava, dormindo, coisas que ele não fazia há dias. E quando a enfermeira veio me buscar, eu falei: não, não mexe com ele, deixa ele dormir. E assim, quando foi pela manhã que ele acordou, nós voltamos ao nosso quarto, né? E aí ele pediu para eu comprar algumas coisas, deixar no frigobar para eu poder comer frutas. E eu peguei o dinheiro e fui para o supermercado e comprei frutas. E quando eu voltei, eu fui ao banho, entrei pro banheiro e fui lavar os cabelos com o shampoo que eu tinha comprado. E assim eu comecei a louvar o Senhor em meio ao meu banho. E eu cantava a música: eu quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Jesus, que coisa linda adorar o Senhor ali naquele banheiro, liberta de tudo, das correntes, das amarras, o arco sendo quebrado ali. E eu saí dali maravilhada do meu banho, ciente de que o Senhor já estava operando na minha vida e que tudo que eu pedi para Ele foi que eu pudesse adorar, que Ele pudesse saber que eu tinha aceitado Ele de todo o meu coração. Queridos, quando eu sentei assim numa cadeira de balanço, já arrumadinha com a Bíblia na mão para ler um versículo, ele olhou para mim e falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou assim: você aceitou Jesus? Eu falei: eita Deus. Era essa a resposta que eu queria te dar, meu querido. Eita, aleluia. Queridas, você não sabe a alegria que tomou conta do meu coração naquele dia. E eu olhei para o meu esposo e falei assim: eu aceitei Jesus. E ele falou assim: por que você aceitou Jesus? Eu falei: para salvar o meu casamento, para curar a minha dor. E eu perguntei para ele: você gostou? Ele falou assim: eu gostei. Mas eu não vigiei, queridos. E eu fui para uma cidade do interior, município, e lá eu comecei a me congregar, mas eu estava fraca, né? O inimigo entrou na minha casa, ele destruiu a minha casa, o meu lar, e eu me afastei da igreja, mas o Senhor nunca se afastou de mim. E depois de uns 20 anos afastada da igreja, queridos, foram muitos anos afastada sem a presença do Senhor.
Queridos, e na dor é muito dolorido. Mas voltar à presença do Senhor na alegria, como eu voltei, não é na dor, querida, é na alegria. Ai, é muito maravilhoso servir hoje Deus com alegria, porque na dor eu caí, na dor eu não vigiei, né? Mas hoje, para a honra e a glória do meu Senhor, eu estou firmada na rocha. Glória a Deus. Obrigada por você estar aqui ouvindo meu testemunho. Eu quero profetizar também na sua vida, que o Senhor seja tremendo, que o Senhor use anjos para estar com você, que o Senhor use a boca dos filhos dele para falar uma palavra para você e dizer que Jesus te ama, que Jesus está voltando, que é breve o seu retorno e que todos os joelhos se dobrarão, toda a língua confessará. Então, confesse o coração, confesse o seu amor a Deus. Entregue sua vida ao Senhor e tudo Ele fará. O Senhor nunca te abandona. Nós, filhos, somos desobedientes. Eu, por muitos anos, eu fiquei desobediente. Mas para a honra e a glória do meu Senhor, eu volto hoje para Ele. E estou adorando Ele com uma nova unção, como um vaso novo hoje, né? Então, eu venho aqui também profetizar na tua vida que o Senhor te abençoe grandiosamente. Amém. Obrigada. Jesus te ama, viu?